é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. E nós temos muita leitura para fazer, muita coisa para falar. E muitos esclarecimentos. Para trazer aqui. Agora, o propósito da mensagem, se eu poderia dar um título, uma direção à mensagem, nós poderíamos seguir a direção mostrando uma coisa importante, que tudo em toda a história que foi contra a natureza de Deus, aquilo que Deus criou, para o que Deus projetou e como projetou, tudo não deu certo, não terminou bem. Tudo. As pessoas podem fazer as suas escolhas, podem levantar muitos argumentos, e lembrando do livre-arbítrio, tem o livre-arbítrio para fazer a escolha que quiser, porém, deixando claro que nunca terminou bem, nunca funcionou. E todas as leituras que nós vamos fazer aqui hoje, são leituras que vêm e batem fortemente contra aquilo que nós estamos vendo acontecendo no mundo hoje. Mas fortemente. E eu quero que você acompanhe com muita atenção. Se quiser registrar as referências bíblicas, registre as referências bíblicas. Porque, como disse, né, nós temos a liberdade para pensar, a liberdade para fazer escolhas. Todo mundo pode escolher o que fazer, tem o livre-arbítrio para escolher. Só que você não tem como escolher, e é a famosa frase, né? Você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, se somos livres para poder escolher e plantar, temos que estar preparados também para as colheitas, porque elas são obrigatórias. E eu vou trazer muita coisa polêmica, polêmica não bíblica, polêmica atualmente, dentro do que nós temos ouvido, que o ser humano, a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito, e o ser humano tem inventado muitas coisas. Tem buscado várias invenções que têm destruído a ele mesmo e a perfeição de Deus. Amém? Então vamos lá, começando essa leitura. Alterne os obreiros. E vamos lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas
dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Diga comigo, ele só viverá 120 anos. Porque no passado o homem não chegou a 1000, mas se aproximou muito, né, de 1000 anos. Então, tem 930 e tantos. Não chegou a 1000, mas o homem vivia muito tempo. Mas, está aí, né, mais uma das verdades, da veracidade da palavra, e a gente entendendo por que, como hoje, o homem vive ali, está dentro dessa casa dos 120 e poucos, ainda um ou outro, né? São muito poucos os que chegam a isso e passam um pouco disso. Então, em função, está ali, ó, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, havia nefilins na terra. Deixa eu dar uma tradução aqui. O termo nefilins, no hebraico, significa, repita comigo, desertores, caídos, derrubadores, que significa cair, queda, derrubar, cortar, ou seja, refere-se à ideia de indivíduo falho, queda, perdido, mentiroso, desertor. Literalmente, os que fazem os outros caírem ou mentirem. Incubos e sucubos são os nomes de demônios que se envolvem com sexo. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Homens com uma coragem, uma força acima do que era natural. E eu quero que você esteja bastante atento a tudo, porque eu vou mostrar a você algumas coisas lá e eu vou mostrar algumas coisas extremamente atuais. Atuais, trazendo uma revelação que, por trás de, como está em Efésios 6, a grande luta do homem, a grande guerra, a grande batalha do homem, desde o princípio, é uma luta espiritual. Não sei, alguns domingos atrás, nós lemos uma profecia que foi dada a Satanás no Gênesis, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, destruiria a serpente. Então, a partir dali, nós vemos uma guerra muito grande, uma determinação muito forte, espiritualmente falando, do diabo, no propósito de destruição da humanidade. A maior obra-prima de Deus. E muitas vezes essa destruição, ela não vem da maneira que muitos poderiam imaginar, a destruição no sentido simplesmente como nós vemos hoje, que é uma delas, a maldade, a violência e etc. Mas vem através do corromper do homem, a corrupção moral do homem, que tem trazido a destruição a muitos. Então, esses nefilins, que de acordo com estudos, você vai encontrar estudos falando quem supostamente seria,
uns falam que são os descendentes de Sete, que se uniram, os filhos de Deus que se uniram com a descendência de Caim. Porém, nós entendemos que para ter nascido seres com uma força, uma coragem, um poder acima do normal, nós entendemos que, porque quando nós vemos filho de Deus, os filhos de Deus, nós vemos na Bíblia essa tradução dizendo aos anjos, se referindo aos anjos, se referindo a Adão, se referindo ao Senhor e se referindo aos salvos. Então, se entende que anjos caídos se relacionavam com mulheres. Anjos caídos possuíam mulheres. E, consequentemente, nasceram daí seres, como a Bíblia diz. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, elas lhe deram filhos e eles foram heróis do passado, homens famosos. Porém, não entendemos que esses heróis do passado, homens famosos, até por se tratar de Gênesis 6, não há referência deles como heróis da fé. Nós entendemos como homens não muito diferente do que acontece hoje, né? Pessoas que se levantavam com a sua bandeira, com a sua força, tendendo na direção errada, até porque o Senhor destruiu, né, no tempo de Noé, destruiu em função do pecado a humanidade, e os únicos que se salvaram foi Noé e a sua família. Cadê esses homens famosos? Aonde eles estão? Porque não estava na arca. Está entendendo? Sim ou não? Então, vamos lá. Eles foram homens do passado. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos e de seu coração era sempre e somente, diga comigo, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Diga comigo, Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Diga comigo, ele andava com Deus. Então, isso significa que desde o tempo de Noé também é possível, desde o tempo de Noé, estar no mundo totalmente corrupto, corrompido pela maldade, pelo pecado, e se permanecer na integridade, permanecer em Deus, andando com Deus. Amém? Presta atenção nisso, por favor. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompia, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 300 metros e meio de altura. Faça um teto
com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta, diga comigo, coloque uma porta, lembrando que nesse tempo a arca ela só tinha uma porta, lembrando que hoje a arca chama-se Jesus, e ele diz, eu sou a porta, a arca só tinha uma porta. Na lateral da arca, e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para convocá-los, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Diga comigo, Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Lembrando para aqueles que talvez ainda questionem algo dessa natureza, reconhecidamente pela ciência, toda a inundação é encontrada os destroços da arca no chamado Monte Ararat, na Turquia, foi encontrado os vestígios, isso comprovado pela ciência, comprovado por tudo. Então, às vezes a gente quer crer em umas coisas e não quer crer em outras, comprovadamente. Há estudos e mais estudos, comprovações e mais comprovações acerca de tudo isso. Então, ou a gente crê ou a gente não crê. E agora, para quem gosta de dados, pode entrar, você mesmo pode pesquisar, entra na internet, que você vai encontrar tudo isso muito claro, estudos sobre isso, a ciência comprovando tudo isso. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado, lhe tinha ordenado. Pode passar? Judas 1:6. E quanto aos anjos, diga comigo, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Deixa aí, por favor. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Nós entendemos e é esclarecido a nós
que na verdade, inclusive o livro de Apocalipse traz essa revelação, que há hoje uma qualidade de demônio que está solto, que está aí causando tanta destruição, mas há demônios, hoje seres, anjos caídos, que estão aprisionados. Por que esses anjos caídos estão aprisionados? E futuramente, como aprendemos em Apocalipse, serão soltos. Porque esses anjos caídos seriam uma qualidade de demônios hoje que não respeitaria de maneira alguma os seus limites, entre aspas, né? Demônios que o homem certamente não teria poder e não teria autoridade sobre eles. E entendemos também que, voltando ao início da leitura, entendemos que, principalmente a introdução da leitura que nós fizemos, que nós vamos mostrar isso, que é possível um anjo caído se relacionar com homens, com mulheres? Sim, é possível. No caso, literalmente no passado. Hoje, de uma forma que nós vamos trazer, e eu vou trazer algumas situações, experiências que eu mesmo já presenciei. Vamos lá. E de modo semelhante, diga comigo, a estes, de modo semelhante a estes quem? De modo semelhantes a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, diga comigo, se entregaram à imoralidade e às relações sexuais, leia aquela palavra ali, antinaturais. Está falando de quem? Dos anjos caídos. De modo semelhante a estes, agora, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno. Elas servem, diga comigo, de exemplo. Lembrando que, quando nós lemos a história de Sodoma e Gomorra, e quando Deus decidiu, porque o pecado de Sodoma subia, né, o cheiro do pecado, o odor do pecado subia à presença do Senhor, o Senhor decidiu destruir. E aí, quem estava lá? Ló e sua família. Tanto é que Abraão intercedeu pedindo, Senhor, se houver 50 justos, o Senhor não destrói? Não destrua, vai lá, procura 50 justos, não tinha. Se houver 30 justos, o Senhor não destrói? Não destrua, vai lá. Senhor, se houver 10 justos, não destrua. E aí, procurando, estava Ló e sua família. Quando o Senhor enviou os anjos na figura humana, anjos em figura humana, aqueles homens estavam tão corrompidos que a cidade inteira, homens e adultos e mais jovens, foram até a casa de Ló, porque eles queriam ter relações sexuais com aqueles anjos. Você vê o caos que estava, como estava a mentalidade daqueles homens. Aonde o Senhor quer chegar com tudo isso? Você vai entender que não tem nada diferente do que está acontecendo hoje. Hoje o ser humano, ele perdeu totalmente
novamente, mais uma vez, a exemplo da época de Noé, que a violência e o cheiro do pecado subia à presença do Senhor, como aqui a imoralidade, a perversidade, as situações, diga comigo, antinaturais. Grave essa palavra: tudo que é antinatural não funciona, não termina bem. Tudo que é antinatural não termina bem. Tudo aquilo que foge à natureza criada por Deus não termina bem. Vamos lá. Volta ali, por favor, só para concluir. Estando sobre o castigo do fogo, ele serve de exemplo. Pois Deus não poupou, diga comigo, os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé. Diga comigo, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo. Diga comigo, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino. Diga comigo, livrou Ló, homem justo. Lê essa palavra, por favor. Que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Não acha natural, não é normal. Não, quando nós temos o Espírito de Deus, quando nós conhecemos a palavra, temos o caráter, a natureza de Deus, nós, é igual eu atendia uma pessoa essa semana, e ela falava assim: eu me sinto hoje como se eu estivesse numa prisão, porque eu tenho medo de sair, eu tenho medo de deixar os meus filhos saírem, porque o mundo está nojento, bispo. Eu me sinto como se eu estivesse numa prisão, totalmente numa prisão. Tudo o que é errado tem se tornado certo. E tudo o que é certo tem se tornado errado. E é o que nós vemos acontecendo. Então, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Gênesis 18, 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão, eu saberei. O 19:1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se o rosto em terra e disse: meus senhores. Olha a reverência de Ló, e como ele teve discernimento que eram os anjos. Por favor, acompanhe-me à casa do meu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam.
Não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos... O que está escrito ali? Imagine o estado desses homens. Imagine a depravação moral desses homens. Chegaram os dois anjos como homens, chegou duas pessoas diferentes, eles foram todos lá na casa de Ló para tentar, né, que Ló os entregasse, ponha para fora, para que nós possamos ter relações com eles. Imagine a situação. Por que o senhor está falando sobre isso? Então vamos lá, deixa eu te escrever algumas coisas importantes. Hoje existe, olha a palavra que é a palavra da moda. A grande palavra, aliás, são várias, né? Mas uma delas, intolerância. Intolerância, todo mundo contra a intolerância. E a intolerância que muitos, a bandeira que muitos hasteam e tentam propagar, é a bandeira da intolerância contra o pecado. Não é simplesmente essa liberdade de expressão, a liberdade do ser humano para fazer o que ele quer e etc, etc. Como agora o grande alvo do diabo são as nossas crianças, né? Que agora é a liberdade, a diversidade, como é que é a palavra do momento agora? Na moda agora? É a liberdade de gênero, não? Como é que é? É algo assim. Ideologia de gênero, isso aí. Ideologia de gênero. Aí vem a televisão, então, que aí, vamos mais a fundo, não fica aí comprando a bandeira, não vai já fechando o coração e comprando a bandeira do mundo, não, que você compra um problema para você. Quero deixar isso claro para você, porque tem gente que quando levanta uma voz pregando, ele não sabe nem porque ele acredita naquilo, mas porque heróis, os heróis atuais, né, porque se levantam heróis atuais. Heróis são como heróis atuais, que são levantados e com uma ideia, uma bandeira, uma liberdade, e aí dentro dessa ideia, dessa bandeira, já não se limita mais às suas práticas, né, mas agora quer que nós, os cristãos, a família, compre também a ideia, aceite também a ideia e coloque em prática aquilo que eles acham que está correto. Atitudes, questões antinaturais. Então, a nova moda é a mulher que nasceu no corpo de homem, o homem que nasceu no corpo de mulher. Mas tem gente com a mesma ideia que nasceu no corpo de um animal. Nasceu no corpo de homem, mas é um animal. Você sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Sim ou não? Então, se tem que haver intolerância, que tem que ser respeitado, os maiores absurdos, o grande problema da humanidade está justamente a ideias, princípios
completamente contrários àqueles que foram criados e estabelecidos por Deus. Então, se for para dar essa liberdade destrutiva, então também, então que aceitem também a ideia do Islã. Também as crianças são criadas e preparadas já para ter aqueles que não são da sua fé como inimigos e matar a todos. E assim por diante, que isso tudo são ideias malignas, destrutivas, e agora eu vou mais a fundo. Agora eu vou mais a fundo e vou trazer para a atualidade. Porque nós lemos que tudo começou com anjos caídos, e os anjos caídos estão aí. Ok? Tudo começou com anjos caídos, e os anjos caídos estão aí. Estão aí com a mesma influência, com o mesmo tipo de atuação, com estabelecer ideias, princípios, que vai trazer destruição a eles mesmos, trazer a destruição, a corrupção à humanidade. Quantas pessoas, quem já viu, eu já dei um depoimento aqui, e poderia dar outras experiências que eu já tive nesse sentido. Por exemplo, o Rodrigo estava me mostrando uma entrevista de uma artista global, que fizeram algumas perguntas para ela. Uma artista global de grande influência para a nossa juventude. Então perguntaram para ela, tudo sobre sexo, sobre a carne, né? Sexo. Você já fez sexo de tal maneira? Sim. Você já fez sexo com 3? Sim. Já fez com 4? Sim. Já fez sexo por trás? Sim. Já fez sexo com a duchinha, a torneirinha? Sim. Já fez sexo? Eu, como Rodrigo, já atendemos pessoas que cegamente, possessas, faziam sexo com animal. Eu já atendi pessoas que faziam sexos com 3, consequentemente o lar destruído, o casamento destruído, porque tudo começa como algo prazeroso. E depois entra o lado destrutivo. Eu já atendi homens que não têm atração pela mulher, em função de dar vazão à sua carne, liberdade à sua carne. Mulher que não tem atração pelo marido, porque aí vem inúmeras situações, dentre elas a liberdade, né, das criações que está aí no mundo, a liberdade, os objetos criados e etc. E tudo isso em situações destrutivas. Eu já atendi pessoas que por dezenas de vezes fez sexo incorporado por um espírito, que ele não viu com quem ele estava fazendo. Como eu disse de uma garota que tinha sérios problemas de possessão, uma garota de programa que eu tratei em uma certa ocasião, ela disse que muitas vezes ela voltava a si, ela estava se vestindo num quarto de motel, com uma pessoa que ela não conhecia. E aí, eu sempre faço aquela colocação, então com quem aquele camarada se relacionou? Com quem? E com quem ele se fez um só? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? E aí eu vou mais a fundo. E se vem uma gravidez? O que será que nasce ali? Para pensar. Porque há um demônio usando aquele corpo.
Há um espírito usando aquele corpo. Há uma possessão. Quando você se relaciona com uma pessoa, você se faz um só com ela. E aí, entra mais a fundo nisso. E aí você vai analisando por que o mundo está o caos que está. Por que está essa bagunça que está? Porque o próprio espírito, você vê que a forma natural já não é mais natural, não é mais, o ser humano, aonde eu quero chegar? O bispo, o senhor está falando de ideologia de gênero? Não, eu estou falando do pecado de um modo geral. Porque o que é natural já não é mais natural. O que é natural, mas você vê que o ser humano, daqui a pouco eu vou ler aqui, o ser humano ele tem dilacerado o seu corpo, dilacerado, pode prestar atenção, o cúmulo, né? É o que eu estou falando aqui, ó. Eu falei assim, você está brincando, é verdade isso? Então a pessoa dando publicamente que já fez sexo com 3, com 4. Para quê? Qual o propósito? Você vê que a carne já dominou, não tem limites. Não tem limites. É o sadomasoquismo, que só tem prazer no sexo com sofrimento, com dor. Outro que só tem prazer na sujeira. Porque outro dia passou uma reportagem aí, não sei se foi qual é desses programas jornalísticos, que o prazer está na imundície. Então que um urine no outro, defeque no outro. Não, mas espera aí. Não, espera aí, é o que eu quero mostrar para você. Tudo que nasce com uma... não, mas essa é a liberdade de cada um. A liberdade de pensamento, é a liberdade de escolha. E que vai fugindo a razão, vai fugindo o natural e vai chegando a um ponto de destruição da própria pessoa. Dos princípios cristãos, da família, do que é natural, criado por Deus e foi feito para ser bênção. É por isso que eu sempre digo, né, cuidado, porque quantas pessoas que carregam até hoje, enquanto não passam por um processo de quebra, de libertação, e entregam a sua vida nessas águas do batismo, quantas pessoas se fizeram um só com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, e você não sabe o espírito que estava nessas pessoas? O que havia nelas? Qual era o espírito que dominava a vida dessas pessoas? E nesse relacionamento é uma troca, se faz um só, quanta maldição, quanta influência, como esse caso que eu citei. Imagine você o que pegou para a vida essas pessoas que se deitaram com essa moça. Porque ela me dava um trabalho violento. Quando o demônio tomava o corpo dela, ela era uma moça enorme, ela era uma moça grande, ela dava um trabalho violentíssimo. E na época ela foi me dando nomes de pessoas que eu conheço, da alta sociedade que ela se relacionava. E aquelas pessoas se fizeram um só com aquele espírito. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Então, aonde vamos chegando aqui? Você pega, se você não estabelece para a tua vida, como eu disse, né? Eu já atendi casamentos terminando, porque o que chamam de apimentar o relacionamento, né? Você precisa assistir algumas coisas. Tem coisas que não é apimentar o casamento, é destruir. Porque o que colocam como maravilhoso, não tem nada de maravilhoso, é destrutivo. É destrutivo destrutivo a mulher, ao homem, como às vezes muitos são orientados para apimentar a relação, assistir um filme pornográfico. Eu já atendi casamento chegar ao fim por causa disso.
Eu já atendi casais porque assistem aquelas porcarias e acham que é aquilo que está vendo lá que é prazeroso, quando na prática não existe nada de prazeroso. E depois só quer aquele tipo de relacionamento e o casamento está destruído. Vamos lá. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a humanidade. Romanos 1, presta atenção no que nós vamos ler em Romanos 1. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade, diga comigo, suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma, diga comigo, de forma que tais homens são indesculpáveis. Tem gente que não tem jeito de se desculpar. Porque, volta ali, por favor. A partir do momento, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. A partir do momento que a gente olha para as coisas criadas, tudo que Deus criou, e você, para começar, você não sabe nem explicar como Deus criou. Tão perfeito que é, tão glorioso que é. Então, de forma que tais homens são indesculpáveis, não tem desculpa para falar que não crê em Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, diga comigo, dizendo-se sábios, tornaram-se. Você vê que hoje é isso aí. São sábios, são profundos, né? Tem explicações para tudo. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminosos do seu coração. Essa liberdade que muitos, a palavra que eu sempre oro, e pode prestar atenção, volta aqui, por favor. Aliás, não, pode voltar. Eu quero que você grave essa palavra aqui, quer ver? Passa o 24. Por isso Deus, diga comigo, os entregou. Daqui a pouco nós vamos ver uma outra tradução, como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos para fazer o que não convém. Nós temos o livre-arbítrio, não tem, o ser humano, ele olha para onde ele quer ver e ele alimenta o que ele quer alimentar dentro dele. A partir do momento que nós vemos tudo que foi criado por Deus, toda a perfeição que está aí fora, glória, não há como não ver Deus em tudo que olhamos. Inclusive, o próprio corpo, né, do ser humano é uma coisa incrível, inexplicável.
segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para, diga comigo, para a degradação do seu corpo entre si. Para a degradação do seu corpo entre si. Para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais, diga comigo, naturais, por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É claro. Fruto do quê? Fruto, eu não me importo de ter conhecimento de Deus? Eu não quero saber o que Deus pensa? Eu quero satisfazer a minha carne e pronto? Eu costumo dizer uma coisa importante, que é uma coisa que nós precisamos trabalhar dentro de nós. A história de eu não consigo ficar sem isso, eu não consigo ficar sem aquilo, isso é próprio de quem está 100% na carne. A palavra é, eu consigo ficar sem qualquer coisa, eu não posso ficar sem Deus, sem o Espírito de Deus. Essa é a palavra. Porque se eu tiver que me abster, se eu tiver que renunciar à minha carne, sacrificar a minha carne, para entrar no reino, é o que eu vou fazer. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Por quê? Porque pode prestar atenção que a carne, ela não tem limite. Os ensinamentos são claros. São totalmente claros. E aí, começa essa ideia, né? Como está aí, mais uma vez, a televisão, a mídia, a Rede Globo, falando e colocando como natural, algo completamente natural, aquilo que não deve ser tratado como natural. E que, qual é o problema de tudo isso? As consequências. Tudo traz suas consequências. Tudo vai trazer consequências. Tudo vai trazer consequências destrutivas. Deus não vai impedir ninguém que faça. Deus não vai impedir ninguém que pratique. O que vai impedir uma pessoa é a sua fé. É a sua fé. Se nós não... Está aqui o que funciona na vida do homem. O que vai dar certo na vida do homem. O que será bênção na vida do homem. Fugiu, entra para essa linha. E aí não há limites. Não há limites. Não está agora a moda? Ninguém é de ninguém? Ninguém é de ninguém. Não está a moda? Cada um faz o que quer, tem a liberdade para fazer o que quer com o seu corpo? Tem. Porém, tem as suas consequências. E aonde nós precisamos? Nós somos a igreja. Nós somos o povo santo. Nós somos o povo separado. Que não importa a minha verdade ou a sua verdade, o que importa é a verdade do Senhor, a palavra. Nós sabemos muito bem que tudo tem estado... Quem teve uma criação um pouco mais rígida, por favor? Disciplina. Quem teve, por favor? Claro que, tirando os excessos de alguns,
A criação que nós tivemos, os nossos pais, os nossos avós, de uma disciplina, de toda uma reverência, né, uma linha de respeito muito grande, não criou nenhum frustrado. Eu tive uma criação, não tive bom exemplo, mas eu tive uma criação de disciplina. Por exemplo, vou falar, meu pai foi um homem extremamente adúltero. Porém, eu fui criado dentro de uma disciplina. Eu tinha hora para chegar em casa. Eu tinha hora, como homem, como filho homem, eu tinha hora para chegar. Eu não chegava a hora que eu queria. Meu pai era um ímpio. As minhas irmãs tinham hora para chegar em casa. Tudo tinha regra, tinha disciplina. Hoje, a juventude está sendo criada para não ter regra, para não ter disciplina. E você sabe qual é o problema disso? O problema está que isso tem se voltado contra os próprios pais. É verdade, isso tem se voltado contra os próprios pais. Porque agora, a criação antiga criou frustrado. Não, está cheio de gente extremamente bem-sucedida, pessoas que não têm nada de frustrados, está aí. Aqueles que não têm regra, não têm disciplina. Essa é a realidade. Porque uma pessoa, quando não é criada dentro de uma regra, de uma disciplina, aí sim vai criar homens e mulheres frustrados. Porque a liberdade que pregam, na verdade, ela não tem liberdade, é uma escravidão. Ela escraviza. Vai lá, pode passar. Além do mais, visto que desprezaram, diga comigo, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou. Essa é a palavra. Por isso, a oração é: Senhor, não me entregue a uma disposição mental reprovável. Não me deixe ter paz com aquilo que eu não devo ter paz. Não me deixe ter prazer naquilo que eu não devo ter prazer, Senhor. Não me entregue aos meus próprios sentimentos. Guarda-me de mim mesmo. Guarda-me de mim mesmo, Senhor. Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, são injustos. Maldade, são maus. Ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São, diga comigo, bisbilhoteiros, é o que está aí, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam, diga comigo, inventam maneiras de praticar o mal. Inventam maneira de praticar o mal. Diga comigo, desobedecem a seus pais. Por isso que, aonde eu quero chegar? Se a presença de Deus não for algo, se a palavra de Deus não for algo muito vivo na tua vida, na tua casa, isso domina. O mundo entra, domina, contamina, seduz os seus. Seduz os seus. Você vê que tudo que nós lemos aqui é o que está aí. E tem dominado aí fora. E como eu disse, muitas dessas situações têm se voltado
contra os próprios pais. Muitas situações têm destruído, não só, mas atingido a família. A palavra, a presença de Deus tem que ser algo muito vivo, muito forte na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque hoje começa aí, você vê que agora, qual é o alvo? Nossos filhos são alvo na escola. Pode prestar atenção. São alvos na escola. Já lá na escola estão incutindo. Aliás, né? Começa assim. Quem aprendeu a fumar aqui? Eu vou falar por mim. Onde o senhor aprendeu a fumar? Na escola. Eu fumei na escola. Comecei no banheiro da escola. Se a palavra... Por que o senhor falou de cigarro? Tantas outras coisas. Porque começam a incutir na mente essa história de precisa deixar, descobrir. O que dizer deixar? Você já viu alguém que não tem uma disciplina, que não tem a orientação, que não ensina o menino o caminho em que deve andar? E quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina o menino, ensina, não deixa o menino descobrir. A palavra é ensina o menino. E quem ensina? Nós. Nós pais, nós cristãos, ensinamos a palavra, incutimos a palavra, ensinamos os princípios cristãos aos nossos filhos, porque senão o mundo ensina. Agora a escola começa, na verdade, estão criando para fazer, está toda uma atuação maligna para criar uma confusão na mente das crianças. Uma confusão muito grande na mente das crianças. Amém? E criança não tem personalidade formada. É ensinado, é disciplinado, é formado, é moldado. Passa. São insensatos, desleais. Lê ali, por favor. Sem amor pela família. É o que tem acontecido. Sem amor pela família. Implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Sabe o que eu acho? Eu não acho nada. Eu acho que não importa a minha verdade ou a sua. O que importa é o que está escrito. Porque o que está escrito é o que vai prevalecer. Em toda a história. Foi assim e mais uma vez será. E mais uma vez será. Você vê que o ser humano, ele não tem mais regras e não tem limites. E ele tem se autodestruído. Não só se autodestruído, mas atraído sérias consequências, né? O pecado tem atraído sérias consequências para as suas vidas. E é o que nós precisamos estar atentos, porque é a nossa fé que nos protege disso. Porque está chegando o tempo, está chegando o momento, assim como foi no tempo de Noé, qual a opção que Deus teve? Tirar Noé e sua família. No tempo de Ló, em Sodoma e Gomorra, qual a opção que Deus teve? Tirar Ló e sua família. Mas, e qual a próxima? Nós sabemos que é a mesma coisa, tirar a igreja. Tirar a igreja, mas as consequências até lá são drásticas.
A destruição, por isso que em todas, talvez você não entenda, quando você olha tanta guerra no tempo da lei, porque o povo de Deus vinha destruindo tudo aquilo que era contrário à vontade e aos ensinamentos de Deus. Quando você lê o Velho Testamento e tanta guerra, o Senhor veio através do seu povo, eliminando tudo aquilo que poderia ser contaminação ao seu povo, destrutivo ao seu povo. Estou terminando, vamos lá. 1 Coríntios 6:9. Diga comigo, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros, diga comigo, herdarão o reino de Deus. Sério isso. Sério isso, e está aí tudo muito claro para nós. É o que eu disse, eu não consigo viver isso. A gente consegue viver sem qualquer coisa. A gente não consegue viver sem Deus. Sem a bênção e a presença, sem o Espírito Santo de Deus. É o que nós não conseguimos. Até porque não se resume em só isso. Isso é o comportamento humano agora, mas nós estamos falando aqui, na verdade, nós estamos falando de eternidade. Porque as consequências não são somente agora, no mundo atual. Nessa era presente. As consequências vão muito além quando falamos da nossa salvação. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, diga comigo, assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Levítico 18:1, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Diga comigo, não sigam as suas práticas. Foi o conselho a Moisés e ao povo de Israel, olha, não sigam as práticas, não sigam o modelo, o estilo de vida do Egito. O Egito hoje é o mundo. Nem dos moradores de Canaã. Quer dizer, vocês são um povo separado. O que vai trazer bênção para vocês são práticas diferentes do procedimento, das atitudes do mundo aí fora. O conselho é o mesmo para nós. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pode passar. Terminou? Obedeça aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Moloque era um deus que recebia sacrifícios de crianças. Hoje, a mesma coisa. De alguma forma, quando nós entregamos os nossos filhos ao mesmo demônio que está aí, ao mesmo demônio que tem influenciado, é como se a gente estivesse fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem
com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Bispo, existe isso? Existe. Nós já entendemos. É o que eu quero mostrar para você. Tudo que o ser humano diz assim, não, mas isso é perfeitamente normal. Não, o ser humano não tem limites mais. Não há limites mais. E se realmente a pessoa não conhecer a palavra e não viver segundo a palavra, ele vai se autodestruindo. E, consequentemente, aqueles que estão ao seu redor, né? Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Só para concluir a leitura e fechar, diga comigo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva o quê? E são muitos os que... Não sei se você está entendendo, e quero fechar esse raciocínio, que tudo que é contrário à natureza, tudo que é contrário à criação de Deus, à santidade de Deus, tudo não dá certo e não vai terminar bem. Os casos que eu recebo na igreja são casos todos de um alto nível de destruição. Consequências, eu já, como disse, todas essas práticas aqui eu já atendi. Todas. E todas altamente destruídas. Todas. Todas essas práticas, você vê que as pessoas vão se envolvendo, e não há limites, e querem se envolver cada vez mais, e vão se entregando cada vez mais aos seus próprios sentimentos e vontades, e vai se autodestruindo. Vão destruindo seus lares, vão destruindo as suas famílias, vão se tornando pessoas infelizes, frustradas. Eu comecei essa mensagem porque, se não me engano, na matéria principal, capa da Veja dessa semana, já é mais uma vez a palhaçada da ideologia de gênero. Mais uma vez. Você vê que estão profundamente batendo nisso. Quanto ao que as pessoas querem praticar, tudo bem. E nós precisamos, a exemplo do que foi em toda a história, foi orientado e ensinado o povo de Deus, para que essa influência não tenha poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre a sua família, sobre os seus filhos, a palavra de Deus tem que ser algo muito presente, muito forte na sua casa. Muito real, muito vivo na sua casa. Porque você vê que vai se tornando tudo muito natural, tudo muito normal, tudo muito natural, tudo muito normal. E na verdade, esse natural, esse normal, faz parte de todo um projeto, um intento, desde lá do Gênesis, da destruição da maior criação de Deus, da obra-prima de Deus, que é o ser humano, que é o homem. E qual é o meio que ele tem? De corromper o homem. Corromper o homem e afastar o homem da presença de Deus, ou impedir que o Espírito de Deus chegue, domine, se aposse, possa habitar na vida do homem. E, consequentemente, está
o mundo como está, o caos que está, e é justamente por não se importar com a vontade de Deus. Não se importar. Amém? Grave isso, porque eu disse, eu já atendi casamentos destruídos, porque o homem deu vazão à sua curiosidade, como a influência. A gente precisa, como essa semana eu falei sobre isso, assiste filme de terror e veja qual vai ser a presença que vai estar na sua casa. Veja, qual é a presença, que sentimento vai tomar conta de você. Tem a prática da pornografia, liga a pornografia na sua casa e vê qual é o espírito que vai dominar o seu relacionamento e qual é o espírito que vai estar dentro da sua casa. Analisa. E dobra o joelho para orar e vai falar com Deus, para você ver. Quanto mais chocante as imagens, mais elas estarão presentes na sua mente, nos seus pensamentos. E novela, televisão, filme, não é vida real. Viu? Vida real é a que você vive aqui fora. É o que você tem que enfrentar aqui fora. As pessoas não têm dado conta das suas colheitas. Por isso que sempre que falamos, não há como o mundo melhorar. Porque cada vez mais eles têm se entregado aos seus próprios pensamentos, sentimentos e paixões. E consequentemente, cada geração, que Deus tenha misericórdia da geração dos meus netos, se chegar. Que Deus tenha misericórdia da geração dos meus netos, dos seus netos. Por quê? Porque realmente, se na nossa geração já está tão corrompido, já está o caos que se encontra, imagine isso mais à frente. Porque eu quero deixar bem claro que por trás de um comportamento, como vocês acham, muitas vezes olham e fazem, é natural? Não, tem um intento maligno, tem um propósito maligno. Quando os anjos caídos se relacionaram com mulher, criou o caos. Você vê que quando lá em Sodoma e Gomorra, totalmente influenciado pelo maligno, não teve como permanecer. Hoje é diferente? Não. Quantas pessoas estão aí incorporadas, endemoniadas, sob a influência de uma força maligna e o mesmo espírito tem dominado. O mesmo espírito tem destruído. Amém, pessoal? Seus filhos. Que a palavra de Deus esteja muito viva e presente na vida dos seus filhos. Que a palavra de Deus esteja muito viva na sua casa. Porque se não estiver, esse espírito vai estar. Eu diria a você, cuidado com o que você permite que entre na sua casa. Porque entra e o objetivo é seduzir os seus. Entra sem que você perceba e seduz os seus. E aí, vai criando uma geração de frustrados, uma geração de fracassados. E quando eu digo fracassados, não tem jeito, não tem como terminar bem. Se o Espírito de Deus, se a direção, se a bênção de Deus não está sobre a vida de um homem, não tem como terminar bem. Não há maneira alguma de terminar bem. E não termina. Então a palavra de Deus tem que estar muito presente, muito viva na sua vida, na sua casa, na sua família. Entrem pela porta estreita, pois larga e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, diga comigo, e apertado o caminho que leva à vida. Lê ali, por favor. E que nós possamos fazer parte desses poucos que a encontram. Amém? Fique em pé, por favor.